RCP Notícias. E já são 7 horas em Cabo Verde. Vamos então para as notícias com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Bom dia, Júlio. Vamos começar por conhecer os destaques desta edição. Votos renovados de bom dia. A Seleção Nacional de Handebol já está no Egito desde a madrugada de hoje. As primeiras horas estão a ser atribuladas, como vamos ficar a saber com mais detalhe com o jornalista Bem-vindo Neves daqui a pouco. Empresário cabo-verdiano Luís Vasconcelos é um dos membros do grupo de influenciadores africanos para o desenvolvimento, que apresenta hoje no Fórum Económico Mundial a iniciativa Timbuktu, a mobilização de $1.000 milhões de capital público e privado ao longo de 10 anos para as startups em África. A investigação sobre o cancro da mama, desenvolvido no Hospital Agostinho Neto desde 2021, começa a dar resultados, devem ser divulgados ainda este ano em revista científica. A investigadora Pamela Borges realça que as condições estão criadas pelo laboratório instalado. Pamela Borges, doutora em Ciências Moleculares, abre o círculo de conferências da Semana da República. A proclamação de 2024 como Ano da Saúde Mental em Cabo Verde representa um ato de coragem do governo. A leitura do psiquiatra Manuel Faustino, que recomenda a abertura à participação da sociedade civil. Grupo parlamentar do PICV quer esclarecimentos do governo sobre a substituição da direção da polícia da anterior Direção da Polícia Judiciária. Reúne-se por iniciativa do PICV a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais. Hoje e amanhã vai ser ouvida a Ministra da Justiça. Conhecidos os títulos, agora o desenvolvimento destas e de outras notícias para acompanhar já de seguida. Votos renovados de muito bom dia. A Seleção Nacional de Handebol já se encontra no Cairo para mais um cano, uma chegada atribulada. Daqui a pouco vamos ter em direto o jornalista Bem-vindo Neves. A situação no Médio Oriente está cada vez mais complicada. Na madrugada de hoje, novos ataques no sector de Canaã. O número de vítimas aumenta para 24.000. Um navio de guerra norte-americano atingido ontem, um navio da Marinha Mercante transportado aço, atingido ontem. Assim é que está bem. O empresário cabo-verdiano Luís Vasconcelos é um dos membros do supergrupo de influenciadores africanos para o desenvolvimento criado pelas Nações Unidas em abril de 2022 e que apresenta hoje no Fórum Económico Mundial a iniciativa Timbuktu. É um fundo extremamente ambicioso que procura angariar cerca de $1.000 milhões durante os próximos 10 anos para apoiar as startups tecnológicas de África. E esse projeto foi, de facto, de tal forma impactante e bem recebido que esse projeto vai ser apresentado. E eu, enquanto membro desse supergrupo, fui convidado na apresentação do Timbuktu, que efetivamente pode ser um game changer em África. Mas já neste momento, já há um forte movimento de apoio às startups africanas por vários fundos norte-americanos e europeus. Este aqui será mais um deles e é mais substantivo, não é? Além de ser mais substantivo, aqui tens uma coleção de interesses direcionados pelos africanos. Isto é, toda a iniciativa e todo o foco deste fundo é de africanos para africanos. Isto é, a ideia é o fundo poder suportar em cada um dos países a melhor estratégia e os melhores projetos para startup africanos. Digamos que é pensado por africanos, para africanos e com o suporte das Nações Unidas. Luís Vasconcelos faz notar que Timbuktu vai mobilizar recursos financeiros a nível mundial, incluindo dos Estados e grandes empresas africanas, além das Nações Unidas. O que parece ser já um dado adquirido é que o fundo vai ter gestão autónoma.
os próprios países receberão, digamos, uma informação de como aceder a este fundo. Esta é a informação está honestamente com a apresentação hoje no Fórum de Davos, dar-se-á as pistas todas para que os acessos e os caminhos. Eu não gostaria de estar a fazer revelações antes de fazer essa apresentação. Esta iniciativa é uma iniciativa global, não tem a pretensão de substituir nenhuma iniciativa local, as iniciativas locais são fundamentais. O que poderá haver é um casamento entre estas iniciativas locais com este Fundo Timbuktu. Eu penso de que há um trabalho a ser divulgado, eu próprio, obviamente, irei fazer essa ponte para que, efetivamente, após o lançamento formal do Timbuktu, se possa fazer aqui a interação com as estruturas existentes aqui a nível do país. O projeto Timbuktu emerge como um ecossistema de financiamento para as novas startups em África. O supergrupo de influenciadores africanos para o desenvolvimento define que a iniciativa visa mobilizar e investir $1.000 milhões de capital público e privado ao longo de 10 anos. O objetivo, esclarece Luís Vasconcelos, é aproveitar o enorme talento jovem do continente para transformar a África numa potência global de conhecimento e inovação. A iniciativa está batizada como Timbuktu, desencadeando a revolução das startups em África. O Fórum Económico Mundial, criado em 1971, decorre em Davos, Suíça, com o lema Reconstruir a Confiança. Destaque para as questões da geopolítica, o futuro da inteligência artificial e as alterações climáticas. O diretor-geral do Fórum, Mirek Dosk, realça o impacto das transformações visíveis em vários sectores do dia-a-dia. Alguns associam a erosão da confiança às profundas transformações a que estamos a assistir à nossa volta, sejam elas tecnológicas, políticas, sociais ou relacionadas com o clima e a natureza. Alguns diriam também que todas estas transformações em conjunto deram início, se não a uma era completamente nova, pelo menos a uma nova realidade. O secretário de Estado norte-americano Antony John Blinken, o secretário-geral da NATO Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky são alguns dos líderes mundiais que vão estar no centro das atenções. Zelensky deve falar hoje, nomeadamente, sobre um plano de paz. A investigação sobre o cancro da mama, desenvolvido no Hospital Agostinho Neto desde 2021, começa a dar resultados e devem ser divulgados ainda este ano em revista científica. A investigadora Pamela Borges realça as condições para a investigação, que as condições para a investigação estão criadas com a instalação de um laboratório no quadro de um projeto de reforço de capacidades com financiamento da Fundação Calouste Gulbenkian em 150 mil euros. Já começamos a ter alguns dados, não é? Portanto, neste primeiro estudo, neste primeiro projeto, além da tal capacity building, que é a implementação do laboratório em si e do diagnóstico, na parte da investigação científica haviam dois grandes objetivos. O primeiro é fazer toda essa caracterização, não só socioeconômica, mas também clínica, fenotípica do cancro da mama aqui em Cabo Verde. Portanto, nós já conseguimos criar uma base de dados de praticamente 556 pacientes, onde já fizemos o levantamento de todos os dados clínicos, fenotípicos e até moleculares desses cancros, e já começamos a ter alguns dados, portanto, já começamos a perceber qual é o subtipo molecular mais frequente aqui em Cabo Verde, patologicamente qual é o tipo de cancro de mama que se desenvolve aqui, qual a faixa etária onde é mais frequente. Portanto, já são vários dados relevantes que nós estamos agora a organizar para tentar divulgar uma publicação científica. Doutorada em Ciências Moleculares, depois de uma licenciatura em Engenharia Bioquímica e um mestrado em Imagiologia e Radiação Médica, Pamela Borges abre a meio da tarde o ciclo de conferências da Semana da República e vai abordar a importância para Cabo Verde da investigação científica em saúde. A principal mensagem que eu quero passar é que, apesar de todas as limitações que existem, não é? Existem, mas apesar de todas as limitações, é possível fazer ciência em Cabo Verde. Aliás, eu em Cabo Verde tenho vários colegas que já fazem investigação em várias áreas
da saúde, quer seja no estudo da dengue, quer seja no estudo das doenças respiratórias. Portanto, já há muita investigação a ser feita. Portanto, é possível. Todos os amantes e que gostam de fazer investigação científica, é possível. Há várias instituições em Cabo Verde que já têm estruturas e laboratórios que podem, de certa forma, suportar uma investigação científica. Portanto, é uma questão de se atrever e criar projetos de interesse e que, de certa forma, vai trazer algum benefício para Cabo Verde. O debatedor é o cirurgião Vítor Costa. A República pelas mãos dos jovens é o lema da 13ª Semana da República, inaugurada no passado 13, Dia da Liberdade e da Democracia. A proclamação de 2024 como o Ano da Saúde Mental em Cabo Verde representa um ato de coragem do governo. A leitura parte do psiquiatra Manuel Faustino, manifestada no programa Discurso Direto de ontem à noite. Faustino espera que a Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, abra espaço à participação da sociedade civil através da criação de grupos de trabalho. Manuel Faustino advoga que os médicos de família e informação são chamados a ter um papel no domínio da saúde mental também. Não só esses, como todos os outros, ou grande parte dos outros, devem reanalisar a postura que muitas vezes têm em relação à problemática da saúde mental, mas agora mais especificamente em relação à assistência à doença mental. É uma espécie de refrescamento? Sim, porque por razões várias, até de formação, porque infelizmente os tais preconceitos de que falamos, os tais estigmas, muitas vezes são reproduzidos nos próprios espaços de formação. E muitas vezes, a depender também das universidades, das escolas e por aí fora, muitas vezes há uma perspectiva muito redutora. E nós encontramos isso. Eu, como psiquiatra, convivi muitas vezes com isso. Então, um dos elementos, por exemplo, é um debate a respeito dessa cultura e dessa postura. Porque, infelizmente, a gente tem que dizer isso, muitas vezes a gente encontra no Sistema Nacional de Saúde condutas, hoje menos, mas ainda existe, condutas que traduzem no sistema os preconceitos existentes na sociedade. E a gente tem que ser claro, e se queremos enfrentar os problemas, a gente tem que dizer isso. Pode-se até melhorar aquele documento aí, o direitos do doente, deveres, pode-se ir por esse caminho, uma espécie de código de conduta. É um caminho, mas a primeira coisa que se deve, do meu ponto de vista, provavelmente haverá gente que não vai concordar comigo e tem o seu direito. Eu acho que a perspectiva, a visão que grande parte dos profissionais de saúde, não da área psi, têm da doença mental, não é uma visão, em termos de atitude e de comportamento, não é uma visão adequada. A grande entrevista com o psiquiatra Manuel Faustino é reposta após o Serviço de Notícias das 9 horas. Duas questões analisadas: 2024, Ano da Saúde Mental, e o Certificado de País Livre de Paludismo, atribuído a Cabo Verde pela Organização Mundial da Saúde no passado dia 12. O grupo parlamentar do PICV quer esclarecimentos do governo sobre a substituição da anterior direção da Polícia Judiciária. A sede escolhida é a Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais, que se reúne hoje e amanhã. A anterior diretora nacional da PJ, Ivanilda Mascarenhas, juíza, demitiu-se em novembro passado, 11 meses depois de ter sido nomeada. O adjunto, Eldemilson Frederico, procurador da República, demitiu-se por solidariedade 7 meses depois da nomeação. Além de Ivanilda Mascarenhas e Edmilson Frederico, estão convocados o presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ, Agostinho Semedo, e a própria Ministra da Justiça, Joana Rosa. As audições e a reunião, que começa hoje, são iniciativa do PICV, como confirma o vice-presidente da Comissão Especializada de Assuntos Constitucionais em declarações à Infopress. Demis Almeida começa por dizer que falta clarificar os meandros dos pedidos de demissão. Em concreto, o PICV quer saber se houve ou não intromissão ministerial e, em havendo, de que tipo? Vamos apurar se aconteceu ou se não aconteceu. É
evidente que se aconteceu é uma situação grave, com certeza, porque o Ministro da Justiça, ou no caso a Ministra da Justiça, não pode interferir, não de forma direta, no trabalho da Direção Nacional da Polícia. Não é? Deve ter a necessária autonomia. A Polícia Judiciária é uma polícia científica, há uma mera polícia administrativa, tem competências de órgão de polícia criminal, recebe competências delegadas do Ministério Público na perspectiva de investigação criminal, científica especificamente voltada para a prevenção e a investigação de atos criminais, e deve ter autonomia para fazer o seu trabalho. Não pode haver qualquer tipo de intromissão política no trabalho da Polícia Judiciária. Deve ser um trabalho técnico, um trabalho científico, e que deve usar da autonomia técnica e científica. A Ministra da Justiça, Joana Rosa, é ouvida amanhã, dia em que confere posse ao novo Diretor Nacional da Polícia Judiciária. A Seleção Nacional de Handball já está no Egito, onde a partir da manhã começa a participação em mais um CAN. A comitiva chegou ao Cairo na madrugada de hoje, mas as primeiras horas, Bem-vindo Neves, estão a ser atribuladas. Bom dia. Bom dia, Júlio. Vera Cruz. De facto, não estão a ser nada fáceis as primeiras horas da caravana de Cabo Verde aqui no Egito. Passavam, só para fazer um enquadramento, passavam poucos minutos das 2 da madrugada aqui do Egito, 11 da noite em Cabo Verde, quando a Seleção Nacional aterrou em Cairo. Até concluir os expedientes burocráticos, a caravana esteve cerca de 2 horas no aeroporto. Já depois das 4, os jogadores e todo o staff técnico chegaram ao hotel e recolheram-se aos respectivos quartos, e foi nesse momento que vieram os problemas. Quartos mofos, camas e lençóis sem higiene. A caravana decidiu logo abandonar os quartos, e desde aquela hora até agora já se passaram mais de 6 horas e toda a caravana está aqui no hall do hotel, mas quem vai dar-nos mais detalhes é o diretor técnico da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, o chefe da caravana, Alberto Correia Silva. De facto, um problema com o qual vocês não esperavam. Muito bom dia, obrigado pela oportunidade. Na verdade, não esperávamos, porque Egito, junto com a CAB, que é a organizadora, portanto, do evento, eles têm muita experiência. Egito tem boas condições, já organizaram antes torneios e eventos e maiores até que este. Enfim, já organizaram até o Mundial aqui, de maneira que não esperávamos estas condições, e para o nosso espanto, portanto, encontramos muito péssimas condições, e de maneira que nós não aceitamos isso. Nós não somos qualquer seleção, não é arrogância da nossa parte, mas exigimos o mínimo que uma seleção deve ter nesta competição, porque estamos na alta competição. Temos jogadores profissionais, todos até, menos a federação, mas pronto, nós temos que exigir o mínimo e não estamos a ter o mínimo aqui. E, de facto, houve situações aqui relatadas pelos jogadores que encontraram panos, lençóis sujos, travesseiros e outros aspectos, e que não aceitaram de imediato. Daí que desde aquela hora estão no hall do hotel, muitos dormiram em cadeiras ou ainda há quem não tenha pregar o olho. Exatamente, e o que temos que fazer agora é esperar. Já estamos a exigir da organização, portanto, a resolução deste problema, e estamos à espera, porque nestas condições, na verdade, não vamos aceitar, não vamos participar, mas nós temos a esperança que venham, portanto, com uma solução, com pelo menos que nos deem as condições mínimas para podermos participar. Nós temos objetivos para cumprir. O nosso objetivo, portanto, é ir ao Mundial, é ficar entre os 5, é ir aos Jogos Olímpicos e até ganhar a CAN. E já começamos mal, e na questão de o foco, estamos a perder o foco, em vez de
Por exemplo, podíamos estar a descansar, a preparar preparar mentalmente, fisicamente para o treino e para o jogo da manhã, mas pronto, já estamos, portanto, com essa deficiência, mas vamos fazer tudo, vamos junto da Federação Internacional e junto, portanto, dos parceiros também aqui da Federação do Egito, para ver se há uma solução para este problema. E uma resposta muito rápida, a solução passa por mudar de hotel, porque não dá para ficar aqui. Sem dúvida, até porque pelo barulho que estão a ouvir, o hotel ainda está em obras, encontramos, portanto, toda a gente aqui, um manancial de gente aqui a tentar e dar-nos as condições mínimas, mas ainda não está sendo possível, de maneira que, na verdade, a solução é ir para outro hotel. E pronto, estamos à espera, estamos a fazer tudo o possível para solucionar este problema. Muito bem, obrigado Alberto Correia Silva, da Federação Cabo-Verdiana de Futebol, de Handball, é o chefe da missão. Portanto, para concluir, Júlio, aqui é um hotel que parece antigo, a partida seria um bom hotel, mas parece, pelos sinais, estava fechado há muito tempo e a ideia com que fica é que foi aberto às pressas para receber a seleção nacional, mas as condições de facto não são as melhores. Bem, a seleção deveria ter um treino por volta das 13 aqui do Egito, mas porque ainda não conseguiu instalar-se, parece que vai ser complicado fazer esse treino hoje, pelo menos à hora que estava inicialmente marcada. Cabo Verde joga amanhã e é vice-campeão africano da modalidade. A Seleção Nacional de Futebol, em preparação para a Operação Moçambique, o segundo jogo na Copa de África das Nações. O futebolista Gilson Benchimol, na origem do lance do segundo golo de Cabo Verde, adianta Moisés Zebra que a equipa está focada em mais uma vitória. Gilson, satisfeito por estar aqui, não é? Claramente estou satisfeito, é um sonho estar nesta competição, é a maior competição da África, por isso é com grande orgulho e dedicação que me apresento aqui. Sim. Boa vitória frente ao Ghana e agora Moçambique. Não, grande vitória, trabalhamos imenso, acabamos por sair com a vitória. E agora, mas claramente esse jogo já passou, já conseguimos os 3 pontos, agora é estarmos focados para o jogo do dia 19, que é contra Moçambique. Vamos estar todos, conhecemos eles nos conhecem, por isso vai ser olhos nos olhos e tentar garantir os 3 pontos e a passagem aos oitavos. Gary Rodrigues, autor do segundo golo, garante que está a viver um momento especial, a seleção está bem. O jogo com Moçambique é no dia 19, relato sempre com o jornalista Moisés Zebra, que entra agora em direto. Moisés, a Seleção Nacional de Futebol, pelo menos, está a ter um bom tratamento em Côte d'Ivoire, ao contrário do handball no Egito. Muito bom dia para os colegas e para o auditório da Rádio Pública. Sim, a Seleção Nacional está sendo muito acarinhada aqui na Costa de Marfim, depois do jogo brilhante, jogo inaugural frente ao Ghana, por todos os cantos por onde passamos e sabendo que somos cabo-verdianos, nota-se claramente que há um carinho muito especial pela Seleção Nacional, pelo fator surpresa também que conseguiu trazer para este campeonato africano, não só em termos de resultado, mas pelo futebol praticado. Posso só citar aqui um exemplo. Ontem, entrando num estabelecimento comercial, as pessoas, ao verem o nome de Rádio de Cabo Verde, abeiram-se, obviamente estou a falar do nosso colete, e as pessoas abeiraram-se perguntando se somos de Cabo Verde, e dissemos que sim, foi uma grande festa, quiseram fazer fotografias, porque as pessoas estão realmente encantadas com aquilo que Cabo Verde conseguiu presentear aos amantes do futebol. Está tudo muito bonito, está tudo muito colorido nesta altura, mas o mais importante, como os elementos de delegação têm vindo a sublinhar, há mais um jogo importantíssimo e agora
tudo está focado para o jogo frente a Moçambique, já na próxima sexta-feira. Mais um treino foi realizado ontem à noite, sempre nas imediações do Hotel Azalai. A caravana continua bem, continua também animada e, repito, aquilo que temos vindo a adiantar, há um forte espírito de grupo. Nota-se claramente que há toda uma caravana que está a puxar para o mesmo lado. Olhando para outros jogos também do Campeonato Africano, ontem mais uma seleção lusófona a entrar em ação, a seleção de Angola frente à seleção da Argélia, igualdade a uma bola. Angola que não começou bem, a seleção argelina com aquele toque de bola refinado a conseguir marcar em primeiro lugar. Angola retificou posições, estava a pecar nos últimos 20 metros, mas depois conseguiu chegar à igualdade. Foi de grande penalidade. Como se sabe, hoje o futebol também, cada dia que passa, as bolas paradas têm um papel fundamental. Eu posso rapidamente recordar também outros resultados de ontem: Camarões 1, Guiné-Conakry 1, e hoje vamos ter jogo Burkina Faso, Mauritânia, Tunísia, Namíbia e Mali, África do Sul. São jogos também que são aguardados com expectativa. Respira-se futebol aqui na Costa de Marfim, imagino que por todo o continente africano, e obviamente que Cabo Verde não foge à regra. Júlio, a seleção nacional continua a preparar com afinco o jogo com Moçambique. Moisés Zebra, a partir de Abidjan. Outro tema da atualidade, para concluir, Carlos Santos, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa já tem na estrada o programa de residências literárias. O concurso está lançado, uma questão que vamos desenvolver nas notícias das 9 horas. A República Democrática do Congo, os resultados provisórios das legislativas são finalmente conhecidos. Maioria está garantida, a maioria presidencial do Presidente da República, Tshisekedi. Fim de linha neste primeiro jornal, quando já passam 27 minutos das 7 da manhã. Informação com o editor Júlio Vera Cruz Martins. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.